Olá, queridos. Hoje no Bíblia Todo Dia, o início do livro de 2 Reis. E vamos falar sobre os capítulos 1 e 2. Esse livro é impressionante, é maravilhoso, cheio de mover de Deus, do poder de Deus, de milagres, de Deus usando os seus profetas, os seus homens, de guerras, de vitórias, de pecados e derrotas. É impressionante o que você vai se maravilhar lendo esse livro. E quero começar dizendo no capítulo número 1 sobre Acasias. Acasias é o filho de Acabe com Jezabel. E o seu reinado é um reinado muito curto, muito precoce, leva só 2 anos, é o período desse rei. Por quê? Porque ele está na sua sacada e ele cai da sacada. E o seu ferimento nesse acidente é ferimento de morte. E é muito interessante, quando ele se fere, se machuca, ele pede para que os seus mensageiros vão consultar Baal, diz a Bíblia, Baal Zebub, ali no verso número 2, em Ecrom, em terra estrangeira. E ele pede apenas que se consulte para saber se ele vai morrer ou se vai viver. Muito interessante. Ele não está interessado necessariamente na cura. Ele está interessado em saber se vai viver ou se vai morrer. Olha que coisa mais interessante. Ele não pede para ser curado, ele pede para ser informado. E os mensageiros vão. No meio do caminho, o anjo do Senhor aparece ao profeta Elias. E diz Elias, intercepta esses mensageiros, são mensageiros do rei. O rei se machucou, caiu da sacada e você vai dizer para ele, por um acaso não há Deus em Israel, para que você consulte Baal Zebub? Saiba de uma coisa, que se esse seu ferimento é para a morte. Que coisa mais interessante. Por que será que Acasias está interessado na consulta a Baal Zebub? Baal Zebub significa o Senhor das moscas. Olha quem que Acasias consulta. Em vez de o Senhor, Criador dos céus e da terra, ao invés do autor da vida, o santo, justo, ele consulta o Senhor das moscas. Por que será? Herança da sua mãe, Jezabel, ela idólatra, perversa e que inseriu dentro de Israel essa adoração a Baal. Olha como você, pai e mãe, influencia diretamente os seus filhos. Saiba de uma coisa, mesmo depois da sua morte, você vai ter influência sobre ele ainda na sua vida. Portanto, influencie os seus filhos nas coisas de Deus, na palavra de Deus, nos valores, no ensino do reino de Deus e da vontade de Deus. Os mensageiros voltam, dão um recado então a Acasias e de alguma forma é impressionante porque a reação do rei é mandar então prender o profeta. O rei pergunta aos mensageiros como era a aparência desse homem. E os mensageiros disseram, olha, ele se veste com cinto de couro e suas roupas são de pelos de animais. Então o rei disse, é Elias. O rei reconheceu que através das roupas, da vestimenta, deveria ser o profeta Elias. O rei Acasias então manda os seus soldados prenderem então o profeta. Ao invés de haver arrependimento, ao invés de haver quebrantamento, ao invés dele dobrar os seus joelhos e dizer, Deus, tem misericórdia de mim, perdoa os meus pecados. O que ele faz? Ele manda prender o homem de Deus. O que é isso? Soberba, orgulho, distância de Deus. E então vão os soldados à procura do profeta. Quando encontram ali um capitão de 50 soldados com os seus 50 soldados, e então o capitão diz, homem de Deus, o rei diz, desce, ali no verso número 9. E Elias diz, se eu sou o homem de Deus, que desça fogo do céu e os consuma. E foi exatamente isso que aconteceu. E pela segunda vez, então, o rei Acasias manda outro capitão com outros 50 soldados. E esse capitão agora, ele vem e ele diz algo a mais. Ele diz, homem de Deus, desce depressa. Por que ele disse isso? Ele não está respeitando o homem de Deus. Olha que coisa interessante como era o coração da nação de Israel nessa época. Ele está dizendo, desce depressa, ou seja, não deixe o rei esperando. E então Elias disse, se eu sou o homem de Deus, que desça fogo do céu e os consuma. E foi exatamente isso que aconteceu. Na terceira vez, o terceiro capitão de 50 soldados, junto com ele, foram até o profeta, o encontraram. E então, diz a Bíblia no verso número 13 do capítulo número 1. E o terceiro capitão de 50, subindo, colocou-se de joelhos diante de Elias e suplicou-lhe. Olha a reverência, o respeito ao homem de Deus, se colocou de joelhos. Ó homem de Deus, peço-te que tenhas pena da minha vida e da vida desses 50 servos teus. Ele já a viu diferente.
Ele já veio de outra forma, com o coração quebrantado. Ele viu o que aconteceu. Ele viu a morte dos seus colegas de armas. E então ele foi até o homem de Deus com reverência, com respeito. Dobrou seu joelho e disse: tem misericórdia de mim. E então Deus disse a Elias: olha, não tenha medo. Vai com esse homem. Verso número 15. E Elias foi, se encontrou com Acasias e disse exatamente aquilo que havia dito aos mensageiros. Por um acaso não há Deus em Israel para que você consulte Baal em Ecrom? Saiba de uma coisa, você vai morrer. E no final do capítulo número 1, no verso número 17, diz: Acasias morreu conforme o Senhor havia falado por meio de Elias. Olha que coisa mais interessante. Nessa folha está o início do livro de 2 Reis e nessa o final do livro de 1 Reis. E no final do livro de 1 Reis vai falar um pouquinho sobre esse rei que conta por que se acidentou e a sua morte, Acasias. E aqui diz no final, a partir do verso 51, 52 e 53, que esse era um homem perverso, que os seus pais eram Acabe e Jezabel. E ele fez o que era mal aos olhos de Deus. Por quê? Porque ele adorou Baal, porque ele consultou Baal. E ele seguiu os mesmos caminhos, diz a palavra de Deus, e ele seguiu os mesmos caminhos que Jeroboão, filho de Nebate. Quem era esse? Era aquele que estabeleceu a adoração a bois, a touros de ouro que ele fez, tentando impedir que Israel fosse até o reino de Judá em Jerusalém adorar o Senhor. Então ele fez bois de ouro para que então houvesse adoração ali no reino de Israel. Idolatria. O texto então está dizendo que Acasias foi assim. Ele foi um rei idólatra, foi um rei que se esqueceu do Senhor. Foi um rei que não andou nos caminhos de Deus, mas andou no caminho dos seus pais, Acabe e Jezabel. No capítulo número 2, vai falar então sobre Elias e o fim do seu ministério, e eu não digo nem de sua morte, porque ele não morreu, e ele subiu ao céu num redemoinho, é isso que já começa dizendo o capítulo número 2. Quando o Senhor estava para levar Elias para o céu num redemoinho. Olha que coisa mais impressionante, 2 homens na história da humanidade que não morreram e não experimentaram a morte, Enoque e Eliseu. E a Bíblia diz aqui que Deus estava para levar para o céu seu servo, seu filho, seu amigo, o profeta Elias, e levaria através de um redemoinho. Olha que coisa interessante. Elias já sabe disso, já sabe que é o seu último dia, já sabe que está prestes de ir para o céu com Deus, fala isso para Eliseu, também percebe isso, e então Elias diz para Eliseu: fica aqui que eu vou para outro lugar. Elias disse não, aliás Eliseu diz para Elias: não, eu vou com você, aonde você for eu vou junto. Os próprios outros profetas, a escola de profeta, disseram assim: ó, sabe de uma coisa, Elias vai ser levado por Deus. Eliseu disse: eu já sei. Eu já percebi no meu espírito isso e eu não vou desgrudar do meu mestre de Elias. E para onde Elias foi, Eliseu foi junto, e aí chegou um determinado momento, Elias percebeu que Eliseu não o deixaria e Elias perguntou: o que você quer que eu faça por você? Qual o seu desejo? Não é diferente de Lâmpada de Aladim, 3 desejos, isso é ficção, é Hollywood, mas realmente Elias perguntou para Eliseu: o que você quer que eu faça por você? Qual é o seu pedido que você tenha para que eu, de alguma forma, haja em seu favor? E olhe o que Eliseu pediu a Elias. Queridos, então no versículo número 9 do capítulo 2, Eliseu pede a porção dobrada do espírito de Elias. Olha que coisa mais interessante, não pede o dobro do chamado, o dobro do que fez, o dobro dos milagres e dons, não. Pede o dobro do espírito do seu mestre, de Elias. O que significa o dobro do espírito? É o dobro da fé, é o dobro da fidelidade, é o dobro da coragem, é o dobro da obediência a Deus. Por isso que a palavra diz espírito com a letra minúscula, é do interior, de como era Elias. Eliseu queria ser o dobro. Então Elias responde para Eliseu: olha, você me pede coisa difícil. Difícil, por quê? Porque o dobro de como ele era, da sua coragem, da sua fidelidade, da sua fé em Deus e da sua obediência a Deus, só Deus poderia dar. Por isso que Elias disse para Eliseu: bom, o que você me pede eu não posso dar, só Deus pode. Mas, se você me vir subindo,
isso te acontecerá. Se você não me vir subindo, então não se fará. E é exatamente isso que aconteceu. Em determinado momento, então, uma carruagem de fogo, levada por cavalos de fogo, passa pelo meio de Elias e Eliseu, e um redemoinho faz com que Elias seja elevado aos céus nessa carruagem de fogo. Quando Eliseu olha tudo isso, ele diz, o carro de Israel e seus cavaleiros, no verso número 12. O que ele está dizendo isso? Ele está olhando para um só homem e está dizendo, o carro de Israel e seus cavaleiros. Porque aquele homem, Elias, e o que ele havia sido na terra em Deus, valia como um exército inteiro, completo da nação de Israel. Não era apenas um só homem, era um exército todo, usado na mão de Deus. Olha que coisa mais impressionante. E a capa então de Elias vai caindo e cai então em Eliseu. Eliseu pega essa capa, volta agora para o seu caminho, com aquilo que ele havia pedido. O símbolo da capa era isso, o símbolo da unção dobrada que ele havia pedido, aliás, do espírito, né, do seu mestre Elias em dobro. E a primeira coisa, já depois de tudo isso, ele vai atravessar o Rio Jordão para então ir de encontro aos outros profetas que estão aguardando, o número de 50, e ele pega a capa do seu mestre Elias e bate igualzinho Elias havia batido anteriormente, e o Rio Jordão se abre mais uma vez. Quando bateu nas águas, essas se dividiram em duas partes e Eliseu atravessou. Então, quando Eliseu bateu a capa, ele disse, onde está o Senhor, o Deus de Elias? E acontece o mesmo milagre imediatamente depois que Elias foi elevado aos céus num redemoinho, numa carruagem de fogo. Olha que coisa mais interessante. Ele já começa o seu ministério, né? Eliseu fazendo coisas extraordinárias. A segunda coisa que vai contar aqui nesse capítulo número 2, outros milagres extraordinários, ele chega numa cidade, e essa cidade é uma cidade de boa localização, diz o verso número 19, mas as águas são amargas, são salgadas, são péssimas, e a terra é estéril. Então, Eliseu pede, trazei-me um jarro novo e colocai nele sal. E trouxeram. E então Eliseu vai até a nascente desse rio e ele ora, ele diz, purifiquei estas águas e elas não causarão mais morte e esterilidade. E no verso número 22 diz que naquele exato momento as águas ficaram puras. No final desse capítulo, uma outra coisa poderosa. Eliseu, ele chega em Betel. Betel é uma das cidades que havia muita idolatria. Porque foi estabelecido aquele boi, aquele touro de ouro, para que então houvesse ali a adoração, mas uma adoração não a Deus, o Senhor, Criador dos céus e da terra, mas idolatria. Eu digo isso para que você entenda então a característica dessa cidade. Quando Eliseu está passando por essa cidade, alguns meninos, rapazes, jovens, saem então e dizem, sobe careca, sobe careca. Por que esses rapazes, esses meninos, que sabem discernir o certo e do errado, sabe discernir o bom do vil, eles estão dizendo sobe careca, estão fazendo uma relação a Elias que subiu numa carruagem de fogo aos céus. Eles estão dizendo então ao homem de Deus, ao profeta de Deus, a Eliseu, vai embora, suma como sumiu o seu mestre Elias. Naquele momento, Eliseu então olha para trás e amaldiçoa aqueles jovens, aqueles meninos, e duas ursas, diz o verso número 24, saíram do bosque e despedaçaram 42 deles. O juízo de Deus veio na hora sobre aqueles meninos, sobre aqueles rapazes, sobre aqueles jovens. Não eram adultos, mas sabiam discernir do certo e do errado. Por que eles queriam fazer com que os homens de Deus sumissem da sua cidade? Porque era uma cidade idólatra, Betel. Olha que coisa interessante a gente perceber isso. Se você ler 1 Reis, capítulo número 12, verso número 28 e 29, você vai perceber isso, essa idolatria. E a Bíblia diz que eles foram despedaçados, feridos, machucados, houve cicatrizes, quebraram seus ossos, as duas ursas. Isso era uma mensagem para todos eles. Isso no capítulo número 1 e no capítulo número 2. Por que Elias mandou fogo do céu e desceu e consumiu os soldados? Por que Eliseu mandou a ursa e a ursa quebrou os ossos daqueles jovens, daqueles meninos? Mensagem de Deus à nação de Israel. Olha, quebrantem-se, se arrependam.
Eu estou mandando juízo sobre vocês para que vocês se humilhem diante de mim, porque vocês são longe e afastados. Mas, infelizmente, não era isso que acontecia. Deus te abençoe.